Eu vou pensar só no meu novo emprego, meu emprego atual, terrível, vou pensar só no novo emprego, exemplo, tá? Vou pensar só no novo emprego e eu começo a estar lá no meu emprego e visualizo um novo emprego e etc. Eu não olho para o meu ponto A com honestidade. E quando eu paro para olhar para o meu ponto A com honestidade, pode ser que o meu emprego não seja tão bom porque o meu relacionamento com as pessoas não é tão bom porque eu sou arrogante, sei lá. Exemplo, tá? Então não tem tudo a ver com o que eu quero. 50% é o que eu quero, 50% é o que eu vivo hoje. Mas alguns acabam não percebendo que ao arrastar uma consciência de uma realidade para outra, ou seja, do ponto A para o ponto B, as questões triviais de uma evolução consciencial humana continuam quase as mesmas. Ou seja, não é só porque você tem dinheiro que sua vida vai ser mais feliz. Felicidade é uma escolha, entende? Não é tudo isso. Você pode ter a felicidade sendo pobre, sendo rico. Você pode ter a felicidade tendo um relacionamento ou não. Você pode ter uma felicidade tendo pais ou não. Pais de mãe e pai ou não. O que acontece é que muitas vezes nós rejeitamos a realidade atual. Então, nós não temos uma visão correta do que acontece de fato nessa realidade atual. O exemplo de uma mulher que frequenta uma casa de uma família muito rica, que é a imagem que eu tive, tá? Ela observa a família e percebe que poderia ela ser a dona daquela casa, mas ela acaba não entendendo a sua própria realidade atual. Porque essa expressão atual da realidade machuca. E então, sem entender a realidade atual, ela não consegue sentir a dor e o impacto de estar nessa realidade. Ela fica fugindo da realidade. E sente dificuldade de reconhecer o quão desconfortável realmente é essa realidade, ou seja, o ponto A. Nesse exemplo de não ser a dona daquela casa, né? Na imagem que eu contei para vocês. De viver algo que sente que não gostaria e que rejeita profundamente. Ou seja, é quase como se fosse assim, a imagem que eu vi, tá? Essa mulher, ela tá nessa casa, uma mansão, ela olha sei lá, a outra mulher que é dona da mansão, nutrida de inveja, ela pensa, nossa, podia ser eu no lugar dela, nossa, eu seria muito melhor se eu estivesse no lugar dela. Vou usar um outro exemplo, é que eu tô dando o exemplo da mulher, foi a imagem que veio para mim, tá? Foi a alegoria que o meu superior me mostrou. Mas pode ser no emprego. Você está ali na sua função. Aí você entra num horário e sai no horário. E aí, de repente, você começa a olhar para o seu chefe e começa a pensar: nossa, se eu tivesse no lugar dele, eu seria muito melhor que ele. E aí você começa a rejeitar seu chefe. Por quê? Porque você começa a vislumbrar onde você queria estar, ou seja, o ponto B. Só que o ponto A, que é a sua vida atual, você se desconecta com ela. Aí você para de entregar bem as suas funções porque você está tentando fazer o trabalho do seu chefe. Você está tentando fazer o trabalho dele e aí esquece de fazer o seu. Aí você é mandado embora. Exemplo, tá? Por quê? Porque você tirou o pé do seu ponto A, ou seja, se desconectou da sua realidade atual, da honestidade da vida que você leva hoje, e começou a virar o seu canhão inteiro para a vida que você quer, abandonando a vida que você tem hoje. A gente não cria realidade virando o nosso canhão de uma vez para aquilo que a gente quer. A gente cria a nossa realidade colocando um pé muito firme no chão, no lugar onde nós estamos hoje, ou seja, qual é a realidade que eu vivo? A realidade que eu vivo, talvez, tá? Vou dar um exemplo. Seja uma realidade com escassez financeira. Tá bom. Então, essa realidade que eu vivo, eu preciso assumir ela com honestidade. Ou, às vezes, sei lá, a realidade que eu vivo é que eu tô, sei lá, acima do peso. Pronto. Então, vou assumir essa realidade. Vai lá, não foge, não. Vai lá na balança e se pesa. Essa é a minha realidade atual. Olha para ela nua e crua, do jeitinho que ela veio à realidade. Então, sei lá, eu tenho medo de abrir a minha conta porque eu devo muito no banco. Abre a conta, vai lá e vê certinho quanto que você está devendo. Essa é a sua realidade atual, não foge dela. E quando você pisa na sua realidade atual, com o pé no chão, bem fincado no chão mesmo, com bastante realismo, aí você enxerga o tamanho correto do problema. Às vezes o problema é muito menor do que você achava que era. Às vezes não, às vezes ele é muito maior do que você achava que era. Você vai saber o tamanho certo do problema. E aí você, com ações palpáveis, mensuráveis, tangíveis, você começa a dar um passo de cada vez em direção à realidade que você quer. É assim que as pessoas cocriam a realidade, né? Por exemplo, a realidade de peso na balança.
Vai lá, se pesa, anota como que tá a minha saúde, como que tá o meu, sei lá, bioimpedância, como que tá, sei lá, minha alimentação, como que tá a gordura, não sei o que lá, um monte de coisa. E aí você vai entender o tamanho do problema. O problema é desse tamanho. O que que eu preciso fazer? Aí você começa a ter ações que estão realistas. Não adianta você negar a realidade atual e não olhar para as suas fotos, não olhar para você no espelho e negar completamente onde você chegou, a sua realidade atual, e ficar vislumbrando uma realidade diferente no sentido de não, amanhã eu vou estar linda, maravilhosa. Amanhã você vai ver, não, é só eu fazer uma dieta que eu perco peso rapidinho, 20 quilos. E aí passa um ano, passa dois, passa três, e acaba não vivendo a realidade que você precisa, porque não olhou com honestidade para a realidade que você está agora. A rejeição da realidade faz com que essa mulher, no exemplo aqui da visão que eu tive, acabe não conseguindo sair da ilusão com facilidade. E por vezes ela sente que é impossível tentar viver aquela outra realidade. Ou seja, dela ser a dona da maçã, tá? O que a faz desistir de tentar. A falta de confiança em si mesma faz com que a própria mulher pare de buscar a outra realidade, ou seja, pare de buscar uma situação financeira diferente. Ela já poderia estar vivendo. É como uma pessoa se afogando em uma pequena poça. Ela podia estar vivendo uma realidade diferente. Só que como ela acredita que aquela realidade é impossível, ela simplesmente nem se movimenta para chegar lá. Já poderia estar vivendo outras expressões de realidade, livre da necessidade de carregar consigo uma expressão de realidade dolorosa, onde há uma nutrição de um profundo sentimento de fracasso. Mas como não pode perceber onde suas próprias escolhas estão mantendo esse suposto fracasso, não constrói a capacidade de escolher diferente o suficiente para construir uma nova realidade. Para construir a sua realidade de forma consciente, primeiro precisa desenvolver em si a compreensão do que realmente você vive e o que você gostaria de estar vivendo com realismo e objetividade, considerando quais movimentos são necessários para chegar mais próximo daquilo que você quer. Somente quando você tem uma perspectiva honesta da realidade, com aceitação, livre da vergonha, culpa, rejeição, é que você pode ter uma perspectiva honesta do futuro. Ou seja, exemplo, tá? Se você se olha no espelho e você não quer ficar olhando porque você sente, sei lá, que você está acima do peso, quando você tem uma perspectiva honesta e sabe exatamente quantos quilos você tem que ajustar para ficar no seu peso ideal, é quando você começa a ter uma perspectiva honesta do futuro. Ou seja, eu vou, sei lá, emagrecer 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. Quando você olha e fala, ah, não, eu acho que uns 5 quilos tá bom. Aí você vai se pesar, você tá 10 quilos acima do peso. Aí você fala, acho que a minha realidade atual não é tão boa assim. Livre da vergonha, com aceitação, livre da culpa, livre da rejeição dessa realidade. Assume a realidade, aceitação e fala, é isso, tô 10 quilos acima do peso, bora, vamos resolver. E aí você começa a ter ações para resolver isso, viver a realidade que você quer. Uma perspectiva honesta de para onde eu quero ir. E sobre quais movimentos eu preciso fazer para chegar onde eu quero. O sonhar é parte do processo, mas essa parte pode aprisionar toda a capacidade de cocriação do indivíduo. Quando esse mesmo indivíduo não abandona o sonhar e se nutre de objetividade novamente. Ou seja, quando a pessoa não sai do movimento ilusório de só imaginar a cena, imaginar que eu tô maravilhosa, que eu tô não sei o quê, que eu agora rica, eu sou milionária, e volta com o pé no chão e fala, ok, agora eu vou realizar isso de verdade. Você realmente está vivendo o que você gostaria? Aí é a minha pergunta, né? Você realmente se sente feliz na sua realidade? Você está orgulhosa de si mesma? De si mesmo? Das suas conquistas? Qual pequena ação você pode tomar hoje para chegar mais perto dos seus objetivos? E qual é o seu próximo passo? Esse próximo passo aqui, só você pode saber. Por quê? Porque é a sua realidade e você é responsável pela realidade que você vive.